Tô aqui, professor Pierre, vamos falar um pouquinho sobre sequências. Uma sequência é uma lista ordenada de números, em que cada número ocupa uma posição. Uma representação de uma sequência, eu posso colocar ele como aqui um NA. O que é esse NA? Esse NA é exatamente o termo de ordem N, onde o índice aqui, N, ele é exatamente o que? A posição do termo. Então, a primeira posição, segunda, terceira. Então, a gente podia pensar neste caso, né? Se tem uma sequência aqui, ó, 2, 5, 8, 14, é como se eu falasse aqui, ó, que o elemento de primeira posição, ele é o 2, o elemento que está na segunda posição, ele é o 5, o elemento que está na terceira posição, ele é o 8, o elemento que está na quarta posição, ele é o 14. Aí nós chegamos na ideia do conceito de termo geral, que é uma fórmula que permite calcular qualquer termo diretamente, sem que precise conhecer os anteriores. Ou seja, simplesmente basta substituir o valor de N. Então a gente pode fazer termo geral ou forma implícita. Neste exemplo, nós temos aqui, ó, um AN, ele é igual a 3N menos 1. Então eu posso ir direto para o termo que eu quero. Vamos supor que eu queira o termo 6, o sexto termo. Então no lugar de N, ó, vai entrar exatamente igual a 6. Então vai ficar 3, era 3N, então vai ficar 3,6 menos 1. Ou seja, o nosso A6, ele vai ser, ó, 3 vezes 6, que é 18, menos 1, 17. No caso da recorrência, cada termo é obtido a partir dos termos anteriores. A ideia é como construir uma escada. Para chegar no próximo degrau, é preciso estar no degrau anterior. Ó, um exemplo aqui, ó. Vamos falar que o primeiro termo, ele vale 2. E um termo qualquer, que está chamando ali de AN, ele é o AN menos 1, ou seja, o termo anterior mais o N. Então, se eu pegasse o primeiro termo, por exemplo, aqui, o próprio exercício já deu de bandeja, falou que vale 2. O segundo termo, ó, no lugar de N, está entrando 2. Então, ele ficaria o A2 menos 1, que é 1, mais 2. Se o A1 é 2 mais 2, vai ser igual a 4. Se eu pegar o A3 é quem? Ó? É o anterior, ou seja, ele é o A2 mais o N. Ó. Então, no caso, mais 3. Que no caso aqui nós teríamos o A2, a gente encontrou, ó, anteriormente, ó, o degrau anterior, ó, nós encontramos o valor dele e colocamos aqui, ó, 4 mais 3, que é 7. Se eu pegar o A4, ele seria quem? O A3 mais 4. Pego o anterior, que no caso é 7, mais 4, que é 11. Ah, o A5, ele seria o anterior, que é o A4, mais o próprio N, que no caso é 5. O A4 nós encontramos anteriormente, valia 11, mais 5 vai ser igual a 16. E assim sucessivamente. Quando a gente tem a ideia da recorrência, o que ocorre é o seguinte, né, ó. Se nós quisermos saber quem que é o A7, não é simplesmente jogar no lugar de N o 7. Porque veja, ó, ele vai ser o A anterior, que é o A6, mais o N, que é 7. Eu preciso saber quem que é o A6 para poder encontrar. Vamos supor, neste caso em particular, nós fomos até o A5. Então eu teria que encontrar primeiro aqui o A6, que ele é quem? É o anterior mais 6, ou seja, o nosso A6, ele vai ser, o anterior é 16 mais 6, que é o 22. Só que pera um pouquinho, a gente quer saber o A7, só que agora nós temos o A6. Então, ó, o A7, ele é igual a 22, que é vinculado a 6, mais 7. Então, nosso A7 é o 29. Então, perceba que a gente joga direto só o N e resolve. Eu preciso saber sempre os anteriores. Vamos falar um pouquinho agora sobre propriedades de uma sequência. Uma sequência, ela pode apresentar comportamentos diferentes. Por exemplo, se eu tenho um comportamento crescente, cada termo é maior que o anterior. É lá, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9 e assim segue. Ela pode ser decrescente, que cada termo é menor que o anterior. Por exemplo, sei lá, 20, 16, 12, 8, 4 e assim sucessivamente. No caso, a sequência constante é onde todos os termos são iguais. Então, se o primeiro termo vale 7, o segundo também vale 7, o terceiro vale 7 e assim por diante. E os alternantes, que é quando os sinais ou os valores se alteram. Sei lá, posso pensar 1 menos 1, 1 menos 1, ó, é o sinal que está trocando. Ou poderíamos ter 2 menos 3, 2 menos 3, assim sucessivamente. Só que é um detalhe importante. Nem toda sequência é definida por uma fórmula ou por uma recorrência. Uma sequência também pode ser formada por uma propriedade comum a todos os elementos. Então, se a gente fosse falar em outras palavras, eu poderia dizer que existe uma característica que todos os termos possuem. Sei lá, alguns exemplos, né? O quadrados perfeitos. Ele seria o quê? Ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é
4, 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25 e assim por diante. Então, neste caso, cada termo é o quadrado de número natural. Podia pensar os múltiplos, nesse caso, múltiplo de 13. Então, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Só que às vezes a situação não é tão dinâmica assim. Observe essa sequência aqui, ó, 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Aí a pergunta é, qual que é o próximo termo? Sei lá, uma pessoa podia dizer assim, o próximo termo vai lá 16, 17, 18, 19 é o 20. Parece, né, intuitivo, mas tá errada a resposta. A resposta correta é o quê? 200. Em 200, Pierre. Por quê? Porque eu quis. Porque quem tá fazendo a sequência sou eu, então eu coloco o número que eu quiser, qual que é o próximo. Óbvio que não. Óbvio que não. A ideia aqui é o seguinte, a propriedade que é verificada nessa sequência são os números cujo nome começa com a letra D. 2, 10, 12, 16, 17, 18, 19. Depois do 19, o primeiro número que começa com D é o 200. Então, qual é a conclusão desta ideia? A sequência pode ser definida de diversas maneiras, por termo geral, por recorrência ou simplesmente por uma propriedade comum a seus elementos. O mais importante é que existe uma regra bem definida que determine quais números pertencem à sequência. Neste exemplo mesmo, você percebeu uma situação que ocorre aqui nesse exemplo? Nós procuramos por uma conta, mas nem toda sequência é constituída por operações matemáticas. Às vezes, o segredo está na propriedade dos seus elementos. Em matemática, o importante não é adivinhar, é descobrir qual é a regra. Por exemplo, vamos pensar alguns casos onde eu vou resolver um exercício que fala sobre o termo geral. Então ele vai lá e dá o termo geral, AN igual a N ao quadrado. Vamos supor que, hipoteticamente, eu queira saber o 10º termo, a 10ª posição. Eu não tenho que ficar fazendo essa conta, eu vou direto para ele. É simplesmente pegar ali o 10 ao quadrado, que no nosso caso é 100. Então, no caso do termo geral, depende da forma de apresentação da sequência. O procedimento, ele muda, depende de quem é o meu termo geral. Mas para encontrar o termo, é simplesmente pegar a posição e substituir no lugar de N. No caso da recorrência, é necessário construirmos os termos até chegar no desejado. Vamos supor que eu tenha este caso aqui, né? 1 igual a 13, 1 a N igual a 2, a N menos 1, menos 1. Então é simplesmente nosso A1, ele foi dado, é o 3. O nosso A2, ele vai ser ali, 2 vezes o anterior. Então veja, o AN menos 1, então o N menos 1 aqui. Se o lugar aqui do nosso N entra 2, 2 menos 1 é 1. E o A1 vale 3, menos 1. Portanto, isso aqui vai dar 6 menos 1, que é 5. Se eu fosse para o terceiro termo, é o anterior. Então ele seria quem? Ele é o A3 menos 1, que é o A2, que a gente encontrou, vale 5. Isso aqui multiplicado por 2, menos 1. 5 vezes 2 é 10, menos 1, 9. Perceba que não é só jogar o valor, né? No lugar de N, colocar ali um termo e acabou. Porque se eu quisesse encontrar, por exemplo, o sexto termo, eu teria que saber o quinto termo, multiplicar ele por 2 e depois subtrair 1. Então eu sou obrigado aí aqui, para o A4, que é o anterior, que é 9, vezes 2, menos 1. 9 vezes 2 é 18, menos 1, 17. O quinto termo é o anterior, ou seja, é o A4, que no caso é 17, 2 vezes, menos 1. 17 vezes 2 vai dar 34. 34 menos 1 é o 33, 33, que bonitinho. Então agora sim eu consigo encontrar o A6, porque seria o A6, ele é 2 vezes o A5, que no caso é 33, menos 1. Então nosso A6, ele seria igual a 33 vezes 2 é 66, 66 menos 1 é o 65. Então perceba que a recorrência nós precisamos construir os termos até chegar no termo desejado. Nós poderíamos ter um exemplo também da identificação da posição do termo, porque às vezes o termo é conhecido e deseja-se descobrir a posição. Então seria o caso seguinte, eu quero saber qual que é o meu valor de N, onde nós temos nosso termo AN sendo exatamente igual a 29, ou seja, quem é esse termo? Em que posição, melhor dizendo, ele se encontra? A gente vai simplesmente fazer
o quê, ó? No lugar do AN vai colocar 29. Então neste exemplo ficaria assim, ó, 4N mais 1 é igual a 29. Se eu passar 1 para o outro lado, ele vai inverter ali a operação, então vai ficar negativo, então vai ficar 4N, que é igual a 29 menos 1, ou seja, o 4N ele é igual a 28. Dessa forma nós temos que o quê? Se eu dividir ambos os lados aqui por 4, o nosso N ele é exatamente igual a 7. Então o elemento ali 29 é exatamente o sétimo termo. Então a gente podia dizer assim, né? O A7 ele é exatamente igual a 29. Percebam que nessa aula nós tivemos um sobrevoo da água sobre sequências. Na ideia aqui da continuação, vamos fazer uma série de exercícios agora para guardar essa ideia da teoria. Legal? Então esse curso, faça ele em sequência, como o próprio nome diz. É um curso bem gostosinho. A gente vai ver aí PA, PG, vai ver bastante coisa interessante aí pela frente aí. Então, gente, é isso. Um forte abraço para vocês. Muito obrigado aí por tudo. Falou!